eu sou Flávia Custódio, sou professora do Departamento de Alimentos da Faculdade de Farmácia, da UFMG. Minha vida acadêmica e de pesquisa, na verdade, ela surgiu e veio numa trajetória, acho que linear, ao longo da vida, porque tudo começou lá quando eu resolvi fazer um curso técnico em Química, e a partir desse curso técnico em Química, eu descobri a análise de alimentos e descobri uma área do curso de farmácia que trabalhava com alimentos, e assim, na sequência, né, do ensino médio técnico, eu cursei o curso, né, eu fiz o curso de farmácia, já com esse enfoque de ser farmacêutica bioquímica de alimentos. E nesse momento eu tive algumas experiências, né, de iniciação científica que foram importantes para despertar ainda esse lado científico mesmo, de pesquisa, o que me levou ao final do curso fazer uma seleção para o mestrado em Ciências de Alimentos no programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Nesse período de mestrado, eu trabalhei com metodologia de análise, pensando em substâncias tóxicas que poderiam estar presentes em alimentos, né? Trabalhando com histamina, metodologia para análise de histamina e tiramina em queijos. E esse mestrado, na verdade, ele foi promovido a doutorado, então eu terminei meu doutorado com essa tese de desenvolvimento de estudo, né, das metodologias de análise, detecção e quantificação de tiramina e histamina em queijos. E na sequência, né, como também é um foco quando nós trabalhamos na pós-graduação, eu comecei a trabalhar, dar um foco um pouco maior na parte acadêmica, de docência, até eu retornar no pós-doutorado com a parte de contaminantes em alimentos. E eu, nesse período, eu já trabalhava, né, já assessorava a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre questões de contaminantes em alimentos, né? Então, eu faço parte do grupo técnico de contaminantes de alimentos da Anvisa, né, assessorando as decisões da Anvisa. E eu passei um tempo, né, dessa minha vida acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Macaé, mas acabei retornando, né, há pouco mais de um ano e meio para Belo Horizonte, para a UFMG. Então, eu sou uma professora recém-contratada, mas, né, me encontrei com a possibilidade de trabalhar justamente nessa área que eu tenho discutido e trabalhado já há alguns anos, né? Então, além desse projeto, do subprojeto 26, do projeto Brumadinho, eu tenho trabalhado também com outros metais em outros produtos, por exemplo, em doces que são fabricados em tachos de cobre, que é um grande questionamento, uma grande discussão que nós temos em Minas Gerais em relação aos produtos, principalmente artesanais, que são elaborados em tachos de cobre. Então, a pesquisa sempre tem um lado também de buscar uma resposta para a própria população local, né? Então, isso tem sido um foco no meu trabalho de pesquisa, né? Tentar sempre ligar a pesquisa com a extensão. Então, é isso que eu tenho vivido neste período. O curso de farmácia, no geral, tem uma predominância de mulheres, né? E dentro da área de ciências de alimentos, né, que é a minha área de pesquisa, a gente tem também uma certa predominância, tá? No curso de farmácia a predominância é um pouquinho maior, a proporção é um pouquinho maior. Na área de ciências de alimentos, a gente tem aí ainda algumas, como são áreas dentro das ciências agrárias, que envolvem vários tipos de profissionais, né? Não só farmacêuticos. Nós temos aí também um pouco mais de
de mescla, mas ainda a gente tem uma predominância de mulheres, tanto como dentro os discentes, quanto os docentes, né? Na verdade, atualmente no departamento de alimentos, nós estamos com apenas docentes mulheres, né? O último docente do sexo masculino acabou de aposentar, mas essa é a nossa realidade, né? Na área, em várias áreas da pesquisa e da docência, em relação a... Não sei se é realmente isso, não, mas a gente tem uma prevalência uma predominância de sexo feminino nessa área especificamente de ciência de alimentos e da farmácia também, né? Na farmácia, a área de atuação da farmácia é muito ampla, né? Não teria um motivo específico, pensando em área de atuação, para se estudar, né? E até historicamente nós pensamos muito no farmacêutico, mas, né, apesar da mulher estar sempre envolvido, mas pensando no que a gente tinha de cultura, tinha sempre o homem muito envolvido, e que ao longo dos tempos eu acho que realmente a mulher foi ganhando o seu espaço e começou a predominar em relação a isso. Em relação à área de alimentos, às vezes a gente ainda tem alguns preconceitos realmente das pessoas não entenderem o que é a pesquisa em ciências de alimentos, né? Então, mesmo dentro da farmácia havia algumas brincadeiras, como se a gente fosse cozinhar. Não que cozinhar seja especificamente coisa de mulher, né? Todo mundo, temos grandes chefes aí para poder questionar, mas a gente sabe que na nossa cultura ainda existem alguns questionamentos desse tipo, né? Desse âmbito. Então, ainda acho que há um pouco de desconhecimento do que é a área de ciência de alimentos dentro da farmácia e dentro da ciência de alimentos, envolvendo todos os cursos, né? Porque é uma área multidisciplinar, onde nós temos várias disciplinas, vários profissionais envolvidos, que vão desde o farmacêutico, o nutricionista, o químico, o biólogo, o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, né? Todos esses profissionais, e ainda poderemos incluir alguns outros, podem estar envolvidos, estão envolvidos na ciência de alimentos. Então, eu acho que ainda falta um pouco de não ter uma clareza em relação ao que é a ciência de alimentos dentro da pesquisa, né? Então, mulheres, meninas, adolescentes, todos vocês que se interessam ou que têm alguma curiosidade, busquem essas informações sobre os cursos envolvidos e também sobre o que tem ocorrido de pesquisa e outras atividades dentro da nossa universidade, dentro do projeto Brumadinho. Temos várias pessoas envolvidas, várias mulheres envolvidas, e espero que vocês se inspirem também em todas essas ações, em todos esses exemplos que nós temos.